Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais um produto Aprendiz Lenormand, com o objetivo de auxiliá-lo na consolidação do seu domínio do uso deste oráculo fantástico, que é o Petit Lenormand. Eu gostaria de apresentar hoje para vocês um dos meus trabalhos mais recentes, que eu tenho certeza de que quem adotá-lo irá incrementar significativamente a sua aprendizagem e, repito, o seu domínio sobre esse sistema oracular. Eu chamei ele de O Estudo das Cartas, Manual do Aprendiz. Ele é uma obra independente, mas ao mesmo tempo complementar do Eterno Aprendiz Petit Lenormand. É um livro de trabalho, né? Eu vou mostrar ele para vocês. Ele é com Airô, né? Ele tem muitas páginas, né? São quase 500 páginas. É com capa dura. Tá? E vou passar rapidamente aqui para vocês. Ele é um livro de trabalho, então tem uma parte teórica e em seguida já tem uma série de exercícios. Tá? Ele está pronto desde o ano passado, mas só agora eu consigo torná-lo público, né? Como muitas das coisas que eu tenho finalizadas, né? é, é, já estão prontas há mais tempo, mas eu não consigo ir tornando público num curto espaço de tempo, né? É mais demorado, né? Mas com tudo acaba acontecendo no seu ritmo. Mas vamos lá. Então, o estudo das cartas, né? Ele tem esse versinho que abre o livro. A tirada de uma carta em qualquer situação sempre espelha o que há por dentro do coração. Isso aqui, para mim, encerra uma verdade que, de certa forma, traduz como funciona um sistema oracular numa análise psicológica, né? As cartas ou qualquer outro oráculo sempre vai funcionar como um espelho do que se passa pelo nosso íntimo. Então, em qualquer tirada de cartas ou no uso, na manipulação de qualquer sistema oracular, nós sempre, mesmo que estejamos preocupados mais com os eventos que se darão no futuro, eles estão ancorados no aqui e no agora. Mas é no aqui e no agora da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso ser mais profundo. Então, as cartas e os outros sistemas oraculares funcionam à maneira de um espelho, né? Através delas, né, das cartas e dos outros sistemas oraculares, nós vemos além, né? Mas principalmente além das nossas dimensões mais profundas, na maioria das vezes inconscientes, né? Então aqui tem o sumário, né? O livro está composto de 20 passos, nós vamos ver rapidamente, e aí depois eu trabalho com cada carta, certo? Então vamos lá. O estudo das cartas tem uma breve reflexão, né? E aí eu chamei de manual de instruções, né? Como funciona esse manual, e aí nós vamos para o primeiro passo, que é o estudo da carta, que o objetivo é examinar mais aprofundadamente cada carta, a essência dela, o sentido dela, todas as possibilidades de interpretação que nós conseguimos levantar de cada carta. O segundo passo é preencher a ficha técnica dela,
que seria a data que fizemos o estudo, né, o número e o nome da carta, o naipe dela, o emblema, a polaridade, se é positiva, neutro, negativa, ou para quem seguir a ideia que nós adotamos no Eterno Aprendiz Petit Lenormand, se é neutro positiva ou neutro negativa, e por aí vai. Depois temos o terceiro passo, primeiras impressões. O quarto passo é o levantamento das palavras-chave, tanto as positivas quanto as negativas. O quinto passo é identificar como aquela carta funciona aplicando a lei da distância, a partir de uma leitura com uma quantidade de cartas maior, a partir do bloco de noves, bloco de 9, com a mini mesa real e a mesa real, em que a gente identifica o sentido da carta a partir da distância que ela se encontra das cartas significadoras. O homem e a mulher, sendo respectivamente o consulente ou a consulente, ou até mesmo a distância das cartas que são tomadas como cartas-temas. O sexto passo é identificar a lei das direções, né? Muitas cartas, isso se aplica a muitas cartas do Petit Lenormand, né? Quando uma determinada carta está acima de outra, ela tem um sentido, quando ela está abaixo de outra, ela vai se comportar de uma determinada maneira. Para algumas cartas, o que está à esquerda dela tem um sentido, o que está à direita tem outro, por aí vai. O sétimo passo seria a lei da gravidade, né? Casa com a lei da direção, e significa que na mesa real, né, se a determinada carta está acima da outra, qual é a influência que ela exerce, e se ela está abaixo de outra, qual é a influência que ela exerce. O oitavo passo é entender a questão da lateralidade, como as cartas se influenciam à esquerda e à direita, né? Cartas como a chave, por exemplo, né? Se a chave tem um sentido quando ela está à esquerda de uma determinada carta, e ela tem outro sentido quando está à direita de outra carta, apenas para citar um exemplo. Depois, exploração do método gramatical, identificando substantivos, verbos, adjetivos para cada uma das cartas. O décimo passo, a maioria das cartas do Petit Lenormand pode identificar pessoas, não são só as cartas da corte. Alguns acham que somente o valete, a rainha e o rei identificam pessoas na mesa real, mas não. Na verdade, a maioria das cartas do Petit Lenormand pode identificar pessoas. E aqui é uma possibilidade de identificar perfis de pessoas a partir das cartas. O 11º passo seria atribuir lugares para as cartas. O 12º passo, vincular elas a objetos. O 13º passo, vincular as cartas a partes do corpo. A cobra, por exemplo, pode significar que parte do corpo? Pode ser a língua, né? Pode estar fazendo referência ao sistema da fonação, à nossa fala. Então, com cada carta pode-se fazer esse tipo de associação. O 14º passo é a exploração do tema, das questões mais, ao menos na minha visão, uma das questões mais difíceis de se explorar no Petit Lenormand é a questão da temporalidade. E cada cartomante, cada oraculista tem uma forma específica de lidar com essa questão. Então é um convite para que você, ao exercitar o estudo das cartas, já comece a examinar como cada carta se comporta em relação ao aspecto temporal. Uma determinada carta
como o trevo, por exemplo. Geralmente a gente atribui a ela o sentido de brevidade. Então, quando ela aparece e há um questionamento em que se deseja saber um determinado prazo, o trevo vai indicar que é algo para logo, né, para questão de poucos dias. Então é um exercício bem interessante de se fazer. O 15º passo é um convite para se examinar as singularidades de cada carta. O que cada carta tem de único. E aqui eu apresento alguns exemplos. O 16º passo, eu chamei de espelho da alma. Aí já é um convite para usar as cartas como um instrumento para o nosso autoconhecimento. Então eu fiz esse diagrama aqui, eu sou, e coloquei essas 4 dimensões aqui, que pode ser ampliada por você. A dimensão espiritual, contraposta à dimensão material, e a dimensão psicológica, contraposta à dimensão emocional. Lembrando que a dimensão emocional é uma das dimensões mais importantes da dimensão psicológica. E a partir da carta a gente vai examinando aspectos do nosso eu. O 17º passo eu intitulei de Mosaico da Vida. Então ali nós vamos vincular cada carta com o momento que a gente está vivendo no instante que aquela carta sai para nós. Porque a ideia, você pode pegar da primeira à 36ª carta, fazer o estudo na sequência, mas o que eu sugiro, o que eu acho mais eficaz, é não ter pressa, é fazer esse estudo com calma, é, abrir, né, pegar o baralho, embaralhar, se concentrar, abrir o baralho, destacar só uma carta e aquela carta vai representar um aspecto da nossa vida que precisa ser mais explorado. E isso a gente vai é, é, abrir essa carta nos vários setores da nossa vida. Então, aqui no meio desse hexágono, eu quis montar uma espécie de colmeia, né? Vai o número da carta só para identificá-la, e aí vai se colocando características daquele momento, o que, que aquela carta tem a ver com a nossa vida amorosa naquele momento, com a nossa vida familiar, social, profissional, financeira, acadêmica, e pode-se acrescentar outros itens. O 18º passo eu chamei de conselho. Eu acho que é a forma com a qual eu melhor trabalho no meu dia a dia com essas cartas, inclusive em associação com os meus amigos espirituais, né? Eu converso com alguns deles através das cartas. Então, é importante a gente aprender a usar essas cartas também como um suporte terapêutico e também como um método de aconselhamento, porque cada carta pode se transformar num conselho, num alerta, numa mensagem específica. E esse é o convite para se fazer nesse passo aqui, que é tentar transformar cada carta num conselho. E não é num conselho que vai estar pronto, vai estar dado. Não, você vai construir. Não, essa carta aqui, eu acho que ela funciona para mim como um alerta, né? Então eu vou escrever aquilo ali. E aquilo ali vai ter um sentido maior para mim a partir de então. Porque tudo aquilo que a gente escreve, a gente reforça. Tá? Então, o 19º passo seria a essência da carta, isso é muito importante. Na maioria dos exercícios que eu proponho, sempre eu insisto nessa questão de se penetrar na essência da carta, né, para que se tenha um domínio maior da mesma. E o 20º passo é a avaliação da aprendizagem daquela carta em si. Então, daqui para frente, é, cada capítulo é igual, tá? Só muda a carta. Então aqui tem uma reprodução do baralho, o Eterno Aprendiz Petit Lenormand,
Em função do tamanho, né, nem todas as informações são visíveis, por isso eu sugiro a aquisição deste baralho ou de outro baralho que seja mais voltado para o estudo. E aí traz a sugestão de trabalho. Isso não é para fazer de uma vez só. Até pode ser feita, mas a ideia é que seja retomando e ao longo do tempo e complementando e agregando valores, acrescentando mais informações. Então a ideia, né, o que eu sugiro, né, que se pega essas cartas, se embaralhe elas, destaque uma das cartas. Saiu para mim as estrelas. O que as estrelas têm a ver comigo nesse momento? Então eu procuro lá a parte que se refere às estrelas, eu vou começar por lá. Mas outra opção, eu acho a forma mais significativa de se explorar o sentido da carta, porque é a carta que vai estar em sintonia com o momento que a gente está vivendo ali no instante da tirada. Mas nada impede que se siga a risca. Não, eu quero começar a fazer um estudo mais metódico, mais sistemático, então vou começar pela primeira, pela carta do cavaleiro. Então nós vamos lá. Eu vou anotar os dados da carta, vou anotar as minhas impressões sobre ela, e aí vou começar a montar as palavras positivas da carta, palavras-chave positivas dela, palavras-chave negativas, que identificam características negativas da carta. Depois, como essa carta se comporta perto ou longe das cartas 28 e 29 ou das demais cartas temáticas, a lei das direções, aqui no caso do cavaleiro, a lei das direções se aplica perfeitamente, né? Por quê? Porque o cavaleiro ele está vindo de algum lugar, né? E está indo para algum lugar. O cavaleiro ele traz consigo alguma coisa, né? Quem está no domínio do cavaleiro? Qual é o geralmente ele traz uma mensagem. Então qual é o conteúdo dessa mensagem? E a carta de baixo, né? O que está influenciando, aliás, o cavaleiro, né? O que está no seu domínio e o que está embaixo, né? O conteúdo em si da mensagem, a carta que está embaixo traz mais informações. E se é uma mesa real, às vezes pode ter mais cartas abaixo e mais cartas acima. E elas vão conversando entre si, ajudando a entender como funciona o cavaleiro naquela tirada, para ver como é importante, né, ter esse entendimento das leis da direção. Só no caso da carta do cavaleiro já dá para se fazer uma leitura bem profunda de algum aspecto da nossa vida numa simples tirada de cartas. A questão, como eu disse antes, da gravidade, né? É, quando ela está acima de alguma carta, com a influência que ela exerce, quando ela está abaixo de uma carta, com a influência que ela exerce ou que ela sofre, a lateralidade, né? Quando ela está à esquerda, isso aqui no caso também tem a ver com a lei das direções, né? Como o cavaleiro influencia a carta que está à sua esquerda, como ele é influenciado pela carta que está à direita. E isso aqui, é claro que você vai pesquisar em algum livro, pode ser qualquer livro, né? Não vou dizer, pegue o meu livro que ele é melhor, de forma alguma, né? O livro que eu fiz, que é o meu livro de base, que é o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, é um livro no qual eu sintetizei o conhecimento que eu tenho, ou na verdade que eu tinha no momento que eu escrevi ele, né? Ele funcionou para mim até como uma forma de retratar o meu entendimento das cartas naquele instante, né? Eu já tenho um entendimento maior do que quando eu o publiquei, né? Mas é assim que funciona, né? Se a gente persevera nos estudos, o nosso conhecimento sobre o mesmo vai ampliando. Tá? Então,
Não precisa ser, né, um livro que eu escrevi. Tem muitos outros livros que eu considero muito melhores e que você pode utilizar para analisar as cartas, né? Mas mais do que consultar livros, né, o ideal é que se pense, que se reflita, que se explore, né, os sentidos das cartas por si mesmo. Isso vai nos dando autonomia no domínio das cartas. Depois, então, aquilo que eu já havia dito, né, é o método gramatical. Então, nós vamos atribuir substantivos para aquela carta, positivos e negativos, adjetivos, positivos e negativos e verbos. Tá? Depois, pessoas. Aqui eu coloquei algumas sugestões. Tá? O cavaleiro, por exemplo. Que personagens históricos podem ser associados ao cavaleiro? Nossa, são inúmeros, né? Eu posso associar o cavaleiro São Jorge, por exemplo. Posso associar o cavaleiro é, sei lá, Napoleão Bonaparte e por aí vai. Tá? Personagens fictícios, Dom Quixote de La Mancha, familiares, amigos, conhecidos que têm as características do cavaleiro. Né? O cavaleiro é alguém imponente, é alguém que se destaca, é alguém que tem brilho pessoal, é uma pessoa muito bonita, é uma pessoa que por onde passa chama atenção. Então, como é que quem eu conheço que tem essas características, eu vou anotando. E aqui em cima tem um espaço para colocar as características gerais. Né? Isso aqui é muito importante, pessoal, ir relacionando. O cavaleiro pode representar que lugar? Né? O cavaleiro pode representar um, como ele pode representar um meio de transporte como objeto, pode ser um lugar onde fica esse meio de transporte, uma garagem, né? Pode ser. Lembrem que as cartas podem ser bem literais, então pode fazer referência a um estábulo, pode fazer referência a um aras, a uma chácara, como o cavaleiro pode ser representar ali como objeto uma moto, uma bicicleta, pode ser um lugar de bicicross, um lugar onde se pratica o motociclismo e por aí vai. Partes do corpo, né? Que parte do corpo o cavaleiro pode representar, né? Ou que características ligadas ao corpo ele pode representar, né? O tempo a mesma coisa, né? O cavaleiro é uma carta costuma-se dizer, até por ela ser a primeira carta do baralho, né, que abre o baralho, é que ela é a carta mais rápida, mais veloz do baralho. Então, uma palavra-chave para o cavaleiro é a brevidade, tudo acontece com muita rapidez. Né? Aqui, então, é um convite para expressão artística, para representar da melhor forma que se conseguir o cavaleiro. Depois, então, começar a estudar essa carta a partir do meu autoconhecimento, o que esta carta revela sobre mim no momento da tirada. Né? Então, quais são os princípios espirituais, psicológicos, emocionais e materiais que o cavaleiro está espelhando na minha vida naquele momento? Daí a importância de se fazer aquele exercício de se concentrar, né, e de se destacar uma carta com essa consciência de que ela estará nos espelhando naquele momento psicológico da leitura. Aqui o mosaico da vida, né, podem ser acrescentados mais informações. Depois aqui a transformação da carta num conselho e aqui reflexões pessoais sobre a carta. Né? Que é uma forma de refletir, de pontuar, né, de avaliar as nossas percepções sobre a carta. E aí segue para as demais. Aí vem o trevo, o navio e por aí vai até a última carta, que é a cruz. Deixa eu ver se é essa aqui. Exato, tá? Vai até aqui.
Então é um manual de exercício mesmo. Aí por último, eu apresentei aqui os mesmos sites, lojas, blogs, canais do YouTube que estão no livro O Eterno Aprendiz Petit Lenormand, porque eram aqueles que eu mais assistia, que eu mais olhava na época, e até como porque todo esse trabalho reflete o trabalho dessas outras pessoas, então por uma questão de justiça e de honradez, acho importante indicá-los, e a referência bibliográfica também. Hoje agregaria mais alguns livros, mas, como eu disse, reflete o meu estudo da época, né? Lembrando que, embora eu esteja publicando agora, né, esse manual já está pronto desde 2021. Tá? Então, tem aqui os livros que eu utilizei na época, e que mais algum espaço para fazer alguma anotação, algum apontamento. Então está aí, eu espero que você goste. Ele é robusto, ele é resistente, ele foi feito, né? Eu não fiz com a capa dura, primeiro eu tinha feito com a capa dura, mas como é um livro para abrir e fechar várias vezes, para escrever, então achei melhor a ideia do Airo, que permite, dá muita praticidade, eu posso dobrar, posso manipular ele como eu bem entender, ele é prático nesse sentido. Né? Ah, quem adquirir esse manual, né, e segui-lo à risca, eu tenho certeza de que vai evoluir muito no entendimento, no domínio das cartas, e isso aqui é um manual para longo tempo, não é para questão de meses, de um ano. Ele é para ser um referencial do nosso estudo exaustivo de cada carta. Mas uma hora eu vou apresentar o meu para vocês. Vocês vão perceber que isso aqui não tem fim, né? É inesgotável, sempre encontra novos sentidos, novas associações que são possíveis de serem feitas. Eu gostei muito do resultado desse trabalho. Eu mesmo, né, o utilizo para mim, né, isso me ajuda bastante. Né? E do meu exercício vão sair novos trabalhos, novos livros. Para quem isso é inevitável, né? Aconteceu para mim, vai acontecer para você também. Você vai chegar num ponto do seu desenvolvimento do Petit Lenormand que você vai sentir necessidade de compartilhar o que você sabe, o que você aprendeu, como aquilo ali lhe ajudou, lhe fez bem. Você vai querer repartir esse conjunto de conhecimentos com as outras pessoas, para que esses conhecimentos também possam ajudar, dar suporte, dar orientação, dar diretriz para os demais. Então, em algum momento, é um processo natural da sua caminhada dentro do Lenormand. Vai chegar um ponto que você vai sentir a necessidade de fazer o seu blog, de fazer o seu canal, de escrever o seu manual, de fazer as suas cartas, e isso enriquece cada vez mais essa tradição fantástica que vem desde o século XVIII e que vem se diversificando cada vez mais, que é o que nós chamamos de tradição Petit Lenormand. Aqui Charlie Normandel, espero que você tenha gostado desse novo material. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, peço que se inscreva, curta o vídeo, ajude a divulgar, porque o canal está começando e toda ajuda é bem-vinda. Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais.